a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. 2024 foi o ano do avivamento. Um tempo em que experimentamos o mover do Senhor como nunca antes. Assim como Ezequiel no vale de ossos secos, vimos a mão de Deus sobre nós, trazendo vida onde antes havia sequidão e renovando aquilo que parecia perdido. Ele soprou seu espírito sobre nós, restaurando as nossas forças, trazendo transformação e gerando um povo avivado e cheio de vida. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar, também fomos convocados a declarar a palavra do Senhor sobre nós. E vimos sua glória se manifestar poderosamente. Ossos secos ganharam vida, pessoas desanimadas e sem esperança foram revigoradas. Tendões, carne e pele se formaram, e o Espírito soprou, levantando um exército para o seu propósito. Hoje aqui reunidos, celebraremos e agradeceremos ao Senhor por sua fidelidade e bondade, pois em 2024 testemunhamos incontáveis histórias de vidas transformadas, avivadas pelo poder de Deus. Ele trouxe vida ao que estava morto e nos colocou de pé como seu povo. Vamos juntos relembrar e proclamar: o Senhor falou e fez por nós, em nós e através de nós, em cada um desses momentos em que nos reunimos como seu corpo e família.
Mas como é que o Bereano inicia o ano? Fácil, como em todos os outros 365 dias do ano, na presença de Deus. 1, 2, sai do chão! Que em nome de Jesus Cristo, o ano de 2024 seja um ano de realização. Reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio abrir os meus dedinhos no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores, canta aí BH. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão! Oh, 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 oh. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você. Já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar. De peso que pesa 3,5 kg. Se cair no pé dói. No meio dos louvores do seu povo, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar. No meio dos louvores do seu povo. Cantamos a ti dia, que lindo! Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pro lado e pro outro. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Tem alguém a fim de dançar assim? Sai do chão, sai do chão, vai! Olá, paz do Senhor, me chamo Andréia, sou membro aqui da Bereana. Bom, o que Deus fez na minha vida esse ano é surpreendente, né? Eu venho aí já desde o ano passado com a expectativa de ser mãe, de engravidar. E desde o ano passado aconteceram muitas coisas na minha vida que me impediam desse processo e sempre Deus falando que estava me preparando para viver isso. E aí, no final desse ano, surpreendentemente, sem nenhuma expectativa, eu fiz o teste que deu positivo e, para a glória de Deus, hoje eu estou carregando uma promessa no meu ventre. Quero glorificar a Deus por isso e dizer que, ainda que eu passasse a vida toda agradecendo, ainda seria insuficiente. Foi um início muito difícil, muito angustiante. Muitas palavras do médico de riscos de aborto, né, riscos de perder, mas em todas as ultras, em todos os momentos, em todas as consultas, eu sempre lembrava daquele que prometeu, que é fiel para cumprir. Então, quero agradecer e glorificar o nome de Deus por isso e dizer que desde o ventre, essa promessa já é dele, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Eu sou a Andressa, sou membro aqui da Bereana Campo Grande. Nesse ano de 2024, o Senhor fez muitas coisas na minha vida e na vida da minha família. Começando com a minha gestação, que eu tive vários problemas, mas com a graça do Senhor, eu consegui realizar o meu sonho de ter o meu parto normal. Meu filho nasceu super saudável.
passei esse ano inteiro podendo viver a promessa de ter o meu bebê comigo, saudável, feliz, trazendo alegria para nossa família. Consegui finalizar a minha faculdade e agora, nesse fim de ano, eu estou montando meu consultório. Nós vamos abrir agora em janeiro ou fevereiro, provavelmente. E tudo isso porque o Senhor sempre esteve comigo, sempre esteve me ajudando, sempre esteve avivando os sonhos dele na minha vida. Tudo isso só pôde acontecer porque o Senhor sempre esteve comigo. E eu quero dar graças a Deus e glórias ao nome dele, porque ele é maravilhoso e só ele pode fazer na nossa vida aquilo que a gente não imagina. Amém. A paz do Senhor. Meu nome é Natália. No ano de 2024, Deus fez assim maravilhas na minha vida, que eu descobri, no início do ano eu descobri um câncer no ovário. E assim, desde o momento que eu descobri, aconteceu tudo muito rápido. Eu fiz a minha cirurgia, eu comecei meu tratamento de quimioterapia e já terminei o tratamento. E assim, graças a Deus, assim, correu tudo muito bem, tanto a minha cirurgia quanto o meu tratamento, foi tudo muito bem. E assim, nesse processo todo, né, que eu passei, eu vi a mão do Senhor em cada momento, né, da forma que as coisas aconteceram, da forma que eu tive o apoio das pessoas da minha família. Não poderia ser outra coisa senão a mão de Deus. E o tempo todo também eu sentia Deus comigo, me dando paz, me dando tranquilidade, me dando a certeza de que Ele estava à frente, né, da minha vida, e que independente do que acontecesse, era pela vontade dele, seria a vontade dele. E assim, né, passei por medos, incertezas, mas graças a Deus eu consegui manter a minha fé, fortalecer a minha fé cada vez mais. E por mais que eu tivesse assim, né, em alguns momentos um pouco de medo, logo em seguida eu sentia, né, a mão de Deus, a presença de Deus, e me trazia tranquilidade. E assim, eu louvo a Deus, né, pela minha vida, por tudo que Ele fez para mim esse ano, né, que apesar de ser um momento difícil, ter sido uma notícia ruim, mas eu dou graças a Deus porque Ele me sustentou, Ele cuidou de mim o tempo todo, cuidou da minha família. E agora eu vou continuar o tratamento. Eu ainda não posso dizer, né, com certeza que eu estou curada, mas eu creio que desde o momento do dia da minha cirurgia, ali eu já fui curada. E agradeço a Deus, né, por tudo. Agora que vem a 2025, vai ser um ano aí que com muitas lutas ainda, mas Deus está à frente e vai dar tudo certo em nome de Jesus. A paz, eu me chamo Bruna. Há 3 meses atrás eu passei por uma cirurgia, né, de endometriose profunda, aonde que eu descobri há 1 ano atrás. Foi um processo difícil, né, onde eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Eu achava que eu não iria conseguir, né, achar os médicos para fazer essa cirurgia. Passei por 7 a 8 médicos. E graças a Deus, Deus enviou uma pessoa que aceitou o meu caso, né? E que fez essa cirurgia. Eu me lembro, eu estava saindo da consulta, onde o médico tinha falado que seria uma cirurgia bastante difícil, né? Porque a endometriose chegou em alguns órgãos, né? Eu tive que tirar 2 pedaços do intestino, tirei as trompas, o útero. Chegou também próximo à bexiga, né? Então ali também foi uma situação bastante complicada, porque eles falam os riscos, né, que poderia ter. E na hora a gente fica sem entender, né? Mas por que isso está acontecendo, né,
comigo. Até estava lendo o livro do pastor Daniel, ele até botou um trecho falando assim, porque a gente, né, acontece essas coisas assim com a gente, né? Mas Deus tem um propósito, né? Lá na frente a gente vai entender, né? Aquilo é para nos amadurecer, para a gente crescer. Então tudo tem um propósito. E eu sei que eu saí da consulta no shopping. Dentro do shopping não venta, né? Não venta. E eu sei que caiu um papel no chão. Eu até avisei a moça, alguma coisa estava passando, mas eu continuei andando. E esse papel continuou voando ainda dentro do shopping. Aí foi na direção, e foi esse versículo que eu peguei do chão. Eu tinha saído do consultório e estava escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, foi uma resposta de Deus, que Deus estaria comigo nessa cirurgia. Essa cirurgia foi praticamente umas 7 horas. E onde eu sei que vi a mão de Deus ali sobre a minha vida. E eu ainda estou em tratamento, né? Ainda estou... Dia 17 foi a última vez que eu botei o catéter, mas os médicos falaram que eu posso ficar com sequela na bexiga. Mas eu creio que Deus pode fazer. Eu ainda estou em recuperação. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes sobre a minha vida. E é isso. Amém. Bom, estou aqui para dar meu testemunho do grande livramento que o Senhor me deu. Graças ao Senhor Jesus, e agradeço muito a essa igreja por esse ano eu ter passado por um momento muito difícil da minha vida, ao qual eu tive que retirar todos os órgãos, né? Por motivo de tirar os pólitos. Quando na cirurgia que eu fui fazer, eu não sabia que eu tinha um câncer. Assim que eu acabei e fui para a revisão da consulta com a doutora para saber o resultado da biópsia, ela me falou que não era apenas um pólipo, mas sim era um câncer, carcinoma de 1 grau. E eu agradeço muito a Deus que, mesmo sem eu saber, Deus me livrou desse câncer. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus em primeiro lugar, e essa igreja que orou por mim por uma cirurgia. Então, muito obrigada, e pela atenção de todos. Obrigado, e ficam na paz do Senhor. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Esse ano de 2024 ele foi um ano muito difícil, né? Quando eu falo difícil, dentro de um contexto de muitos desafios pessoais, né? Porque a gente tinha uma expectativa de, neste ano, nós ficarmos livres do nosso tratamento, da quimioterapia, mas não foi o que aconteceu, né? A gente tivemos uma melhora considerada no nosso tratamento, nossa luta contra esse câncer, né? O tumor no tórax, ele teve uma redução assim extraordinária, mas a gente continua em tratamento. Mas Deus também nos deu uma grande vitória, né? Que foi o lançamento do nosso 2º livro, Descobrindo um Propósito no Sofrimento. Então esse livro, ele, de certa forma, ele traz assim uma mensagem de repaginação, de uma releitura do sofrimento. Então a gente aprendeu muitas coisas nesse processo de quase 7 anos aí, nesse tratamento. A gente viu Deus realizar coisas extraordinárias, né? Então neste ano de 2024, embora tivéssemos muitas lutas, né, Deus assim nos abençoou de forma extraordinária, nossa família, né? Tivemos a conquista também do término e da formatura da minha filha, né? Do meu filho Danilo também, que concluiu um curso de aperfeiçoamento de oficiais. Então foram muitas conquistas, muitas vitórias. Aqui na igreja foi algo extraordinário, a igreja cresceu, né? Tivemos mais de 40 novos membros, 11 pessoas batizadas, né? Só na última visualização agora da cantata de Natal tirei mais de 4.000 visualizações, ou seja, a igreja cresceu. Realmente foi ano de avivamento, tanto na igreja como na minha vida pessoal. Então louvo a Deus e agradeço a Deus por tudo
que Ele fez em 2024 e estamos na expectativa de 2025 ser um ano extraordinário. Então, um grande abraço, Deus abençoe sua vida, graça e paz.